Não dá para falar de doença, não dá para falar de vida após o diagnóstico, não dá para falar de doença de Crohn, basicamente, sem falar sobre o tratamento. E se você quiser saber mais sobre os remédios, sobre o tratamento em si, vamos falar de medicamento, vamos falar de o que eu faço quando eu descubro a doença. Bom, é isso que a gente vai conversar hoje nesse episódio do Feliz com Crohn podcast. Oi pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Lorena Elt, seja bem-vindo a mais um episódio do Feliz com Crohn podcast. Dessa vez a gente vai falar sobre o tratamento. E sim, nós vamos falar de remédios, nós vamos falar de medicamentos, nós vamos falar de medicina, ciência, como você quiser chamar. Porque eu acho que é muito importante, né? Eu acho que a parte da aceitação é importante, sim. A parte da adaptação, a parte de entender o que é a doença, a parte de, sei lá, viver feliz com Crohn é importante. Mas eu acho que é muito importante também a gente saber mais sobre os tratamentos que existem para nossa doença, né? Então, se a gente quer entender mais sobre a doença de Crohn, é muito importante que a gente entenda e conheça os tratamentos disponíveis. E, bom, eu acho que eu não vou me prolongar muito nessa explicação, eu acho que basicamente é isso. A minha ideia hoje é falar de quais os tratamentos que existem para a doença de Crohn, o nome de alguns remédios para vocês conhecerem um pouquinho mais, o que é que eles fazem no nosso corpo, né? Por que a gente tem que tomar tal remédio? Eu acho que vai ser um episódio bem legal, bem completo. Então, ouve até o final aí, compartilha já esse podcast com seu amiguinho, com a sua amiguinha e bora lá. Um dos primeiros tratamentos, né? Logo que você inicia, logo que você chega no médico, você faz o seu diagnóstico, muito provavelmente, tá? Eu quero deixar claro aqui que é muito provavelmente. Não quer dizer que você vai, mas muito provavelmente o seu médico vai te dar alguns, assim, remédios, alguns comprimidos para você tomar. E quais são esses comprimidos, né? Eu acho que quando a gente fala da doença inflamatória intestinal, é muito importante que a gente entenda os termos aqui que a gente está usando. Então, a gente está falando de uma doença que causa inflamações no nosso aparelho digestivo. Então, para a gente não ter mais essas inflamações, a gente precisa de medicamentos que façam isso, certo? Só que, no caso, por que essas inflamações estão ocorrendo dentro do nosso corpo? Porque a gente tem uma doença autoimune. Lembra que eu expliquei o que é isso lá naquele episódio sobre o que é doença de Crohn? Se você não ouviu, inclusive, ouça, porque eu acho que é mais importante você primeiro saber o que é a doença, depois você entender o tratamento, né? As inflamações que são causadas pela doença de Crohn, elas têm um motivo. Esse motivo é realmente a disfunção ali, né? Podemos chamar de disfunção? Podemos dizer que é uma atividade diferente do nosso sistema imunológico. Vamos usar essa palavra. Ali, o nosso sistema imunológico, ele tá fazendo o quê? Ele tá causando inflamações no corpo. Ele tá falando, intestino, vou inflamar esse negócio aqui, entendeu? Ele tá fazendo isso, ele tá meio descompensado, ele tá meio doidão ali. Então, as nossas células, né? A nossa imunidade tá meio que em conflito, beleza? Então, é muito comum, né? E um dos tratamentos utilizados para uma doença autoimune são os medicamentos imunossupressores. Você já deve ter ouvido essa palavra, caso você nunca tenha ouvido, eu vou te explicar de forma muito fácil que a imunossupressão é basicamente quando você vai diminuir a atividade, você vai diminuir a eficiência do seu sistema imunológico. Então, você vai basicamente falar, sistema imunológico, pare de produzir tantas células, pare de atacar todo mundo e fique mais calmo. Você precisa parar de inflamar tudo, meu filho. E por que isso é importante? Porque quando, como eu expliquei para vocês, né, muito provavelmente seu sistema tá ali fazendo muita coisa, fazendo muita inflamação, criando muita célula, loucão lá da vida, entendeu? E ele vai falar, cara, pelo amor de Deus, pare.
Então, esses medicamentos imunossupressores, eles basicamente vão fazer isso. Só que eles têm um porém, né? Porque quem toma um medicamento imunossupressor fica o quê? Imunossuprimido. Olha só quantos termos legais, quantos termos bacanas. E basicamente, imunossuprimido é aquela pessoa com a imunidade baixa. Porque a partir do momento, né, não existe um medicamento que ele vá falar assim, tipo, ele vai tirar só a inflamação. Não, basicamente ele vai diminuir todo o seu sistema imunológico. Então, ele vai diminuir tanto a parte ruim, que é a parte que está criando a inflamação, a parte que está criando a doença ali, mas ele também vai diminuir a proteção do seu corpo. Ele também vai diminuir as células de defesa. Ele também vai diminuir toda a parte boa, que é ter um sistema imunológico. Então, a gente vai ficar com a imunidade baixa. E sim, isso é uma consequência, isso é algo que acontece. E assim, olha, eu acho que 99% das pessoas que têm uma doença inflamatória intestinal vão utilizar esses medicamentos imunossupressores, porque é o tratamento mais utilizado, entende? Basicamente, se você tem uma doença autoimune, você precisa tomar um imunossupressor, porque você precisa de um medicamento para controlar, um medicamento que regule tudo aquilo ali que está acontecendo. Então, essa é a notícia que eu gostaria de dar para vocês, que sim, esse é um dos medicamentos e eu vou citar o nome de alguns aqui. Existem vários, tá? Mas os mais conhecidos, mais popularmente conhecidos de imunossupressores são a azatioprina, ciclofosfamida, eu nunca consigo falar esse nome sem engasgar, desculpa aí. Ciclosporina, metrotexato, prednisolona, não sei se vocês conhecem. São aqueles corticoides também, né, gente? Mas eu acho que o mais popular, mais conhecido é a azatioprina, no caso para doença inflamatória intestinal. Eu quero deixar claro aqui que esses são imunossupressores, que eu acabei de citar, eles são utilizados em outras doenças outras doenças autoimunes também, não só para a doença de Crohn. Esses não são medicamentos que foram criados para a doença de Crohn. É muito importante que você entenda que existem tratamentos que são criados para a nossa doença, né? Específico para aquilo, pensado naquilo, mas existem também tratamentos que são criados aí pela ciência, pelo laboratório, pela medicina da vida, que são tratamentos para a nossa classe da doença, né? Então, como eu acabei de explicar, se eu tenho uma doença autoimune, então eu vou tomar um imunossupressor. Basicamente é isso, entendeu? E é isso que diferencia tanto a doença de Crohn, por exemplo, de uma doença como síndrome do intestino irritável. Porque a síndrome do intestino irritável, ela tem muitas vezes diarreia, vômito, várias coisas parecidas com a doença de Crohn, mas ela não é uma disfunção, ela não é essa atividade inflamatória no sistema imune da pessoa. Então, a pessoa que tem a síndrome do intestino irritável, ela pode ter às vezes as mesmas coisas que eu, ela pode sentir as mesmas coisas, mas ela não vai tomar os mesmos medicamentos, ela não vai precisar fazer um tratamento tão complexo e grande, porque o sistema imunológico dela não tem esse tipo de atividade como o meu tem, por se tratar de uma doença crônica, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido, né? Dentro desses medicamentos imunossupressores, eu citei aí os corticoides, né? Prednisona e prednisolona, os mais comuns. Eles são medicamentos muito utilizados em várias doenças inflamatórias. Por quê? Porque quando a gente tem uma doença inflamatória intestinal, a gente não pode tomar analgésicos assim, anti-inflamatórios. Isso eu já gostaria de deixar bem claro, caso você não sabia disso, pois fique sabendo agora, a gente não pode tomar nenhum anti-inflamatório, porque isso pode ser um gatilho, pode piorar o nosso quadro clínico e às vezes pode até aumentar o nível da nossa doença que estava ali controlada. Então, a gente só pode utilizar antibióticos, né, que são outra classe de medicamentos, mas a gente também pode utilizar os corticoides, esses medicamentos que eles basicamente vão funcionar ali também como um anti-inflamatório, porque é um medicamento que ele é
muito potente nessa parte anti-inflamatória, só que ele não é aquele analgésico, sabe? Ele não é aquele remédio, assim, mais popularmente conhecido. Ele é um remédio mais complexo, ele é um remédio que também vai te imunossuprimir. O corticoide, ele é um remédio que ele é produzido, assim, com o hormônio das glândulas suprarrenais mesmo, tá? Todo mundo produz cortisol. E a ação anti-inflamatória desse medicamento, ele vai justamente ir nessa parte, ele vai pegar esses hormônios aí, ele vai pegar essas glândulas, ele vai falar, vamos produzir isso daqui. E isso, né, essa produção maior dessa glândula no nosso corpo vai fazer com que tenha uma ação anti-inflamatória no corpo. Não sei se deu pra entender, gente. Eu nem sei por que eu sei isso na minha vida. De verdade, eu gostaria de entender por que eu sei tanto dessas coisas, mas é que, enfim, né? Tive curiosidade, acabei pesquisando e acabei entendendo. Mas eu acho que é importante também, eu acho legal a gente saber sobre os tratamentos e a gente entender o que cada medicamento faz no nosso corpo. Os corticoides, eles são, na verdade, medicamentos muito utilizados por várias outras doenças, vários outros tratamentos de várias doenças inflamatórias e crônicas. Posso citar algumas aqui como alergias mesmo, asma, lúpus, artrite, que mais que tem de doença inflamatória e crônica? Problemas dermatológicos, muito provavelmente, né? Eu não sei se vocês já foram no dermatologista ou alguma coisa assim. Se você tava com alguma reação na sua pele, alguma alergia, muitas vezes eles dão pomadas que tem um corticoide, né? Ou você toma o corticoide por um tempo quando você não tá, tipo, você tá com alguma alergia, alguma coisa. Então, assim, o corticoide, ele é um medicamento que, sei lá quem inventou, mas, assim, parabéns, sério, porque ele salva muitas pessoas. Eu sou usuária de corticoide. E aí, temos um período, né? Porque ele é um medicamento muito bom, só que ele é um medicamento que ele muda totalmente a sua produção de glândulas, a sua produção de hormônios. Ele mexe ali com o seu nível de cortisol no corpo. Então, ele não é um medicamento que deveria ser utilizado por muito tempo. Ele é tipo aquele medicamento para gripe, sabe? Ele deveria ser utilizado só para tentar ajudar uma situação crítica. Só que existem casos de pessoas que precisam usar por mais tempo. E depois que você usa por muito tempo, ele pode fazer uma reação no seu corpo que o seu corpo para de... Assim, ele para basicamente de produzir o cortisol, porque ele sabe que todo dia você vai tomar uma dose de cortisol, entendeu? Então, o seu corpo, ele meio que começa a esperar que você tome aquele remédio e você fica meio que dependente desse remédio. Por isso que a maioria dos médicos não gosta de dar corticoide para a pessoa, porque sabe que se a pessoa utilizar por muito tempo, ela vai acabar precisando daquele remédio muito... provavelmente ela vai ficar, assim, dependente mesmo desse remédio, sabe? O corpo, ele acaba precisando daquilo, o corpo acaba acostumando com aquela dose daquele remédio, então não é muito legal. Eu sou uma pessoa que tive níveis, assim, da doença muito graves no início e a minha médica fez a escolha de me tratar com corticoides desde o início. Então, desde muito nova, eu tomei corticoide e até hoje eu tomo corticoide. Se eu ficar sem, o meu corpo, ele entra em surto paranoico, assim, doidão. Ele fica, meu Deus, não, eu não consigo. Porque realmente o meu corpo não consegue mais produzir, né, sozinho esses hormônios, essas glândulas que deveriam ser, assim, produzidas mesmo pelo corpo, né? Mas como ele acostumou com o remédio, ele fala, não vou produzir, porque a Lorena vai tomar o remédio, entendeu? Então, basicamente é isso. Quando a gente toma o corticoide, eu acho que vale a gente fazer um episódio só sobre ele também, mas a gente tem muitos efeitos colaterais, né? Eu queria citar alguns dele, como, tipo, a gente pode ter aumento do apetite ou a perda do apetite também acontece. A gente pode ter muito cansaço, ele muda muito a nosso, assim, como a gente se sente também, sabe? É muito doido. A gente fica mais irritado, a gente fica mais nervoso.
porque ele justamente aumenta os níveis de açúcar no nosso sangue. Então, basicamente, a gente vai ficar ali, pode ter insônia, a gente pode ter agitação, a gente pode... Gente, tem muitas coisas, sério. Tem muitas coisas, eu acho que, na verdade, nem é legal se você é um pouco sensível a saber os efeitos colaterais de um remédio. Por favor, não leia a bula de uma prednisona, por exemplo, porque não é um remédio, assim, muito legal de você ver que você tá tomando. Mas eu gostaria de deixar bem claro aqui que ele é um medicamento que ele salva muita gente, sabe? A maioria das pessoas que tá num quadro elevado da doença, de várias doenças, até doenças mais complicadas mesmo. Por exemplo, se você descobre um tumor, muitas vezes o primeiro medicamento que a pessoa vai tomar, ele é um corticoide ali, sabe? Porque ele dá uma segurada no corpo. Ele é algo assim que foi... É tipo um antibiótico, sabe? Só que o antibiótico, ele é menos potente, ele é para outras coisas, ele é para infecção, né? Ele não é para inflamação. Enfim, vamos lá. Passando os comprimidos, que basicamente os comprimidos que você vai tomar são esses. Muito provavelmente você também vai receber algumas vitaminas, isso daí vai depender daí do seu quadro, tá? Por exemplo, se você tá com níveis baixos de ferro, de vitamina D, de cálcio, muito provavelmente seu médico vai te dar ali comprimidos de cálcio, comprimidos de vitamina D, comprimidos de ferro para você tomar. Básico, normal. Isso é com toda pessoa, isso é com qualquer pessoa, mesmo que você não tenha uma doença. Se você tiver com seus exames de sangue baixos, esses níveis, você vai precisar tomar esses remédios, que são comprimidos que você toma uma vez por dia, e é isso aí. Além dos imunossupressores, nós também temos injeções, nós também temos medicamentos que são aquelas, assim, infusões. São medicamentos imunobiológicos, que é o nome. Eles têm esse nome porque eles realmente foram criados com um negócio da biologia mesmo, tá? Eles são criados com um DNA. Eles são tecnologias muito avançadas, tá? É um negócio muito doido, criado em laboratório por farmacêuticas e tal. E eles atuam diretamente na inflamação da doença. Então, são medicamentos que são criados muitas vezes pensando em tais doenças, sabe? Tipo, o cara fala assim, cara, eu vou fazer uma injeção que vai tratar tal, tal e tal doença, sabe? Ele é tipo assim. E eles são medicamentos que são, assim... Não sei explicar, gente. Ele é realmente um medicamento que foi criado para isso, sabe? Ele vai mexer ali no seu sistema imune, pensando na doença, tentando bloquear toda a inflamação, tentando controlar, né? E ajudar essas células a não ficarem doidonas, a não ficarem desreguladas. Ele vai falar, calma, gente. É um medicamento que vai chegar ali e vai dar uma organizada geral no seu sistema imunológico. Podemos falar assim, basicamente. E esses medicamentos, eles normalmente vão ser feitos de duas formas, no caso. Existem os que são uma injeção, que você vai tomar uma injeção de tanto em tanto tempo, tipo de 2 em 2 semanas, ou toda semana, ou uma vez no mês. Você vai no laboratório, né, normalmente, ou no seu hospital, numa clínica, enfim, depende de onde você vai, e você vai aplicar esse medicamento. A enfermeira vai fazer a aplicação dele, e é basicamente isso. Você toma aquilo ali, normalmente não tem muitos efeitos colaterais, não. É um tratamento mais complexo, é um tratamento de alto custo também, então muitas vezes vai demorar para você conseguir esse medicamento, porque existem, por exemplo, tá? A injeção que eu uso hoje, ela custa mais de 20 mil reais. E eu tomo uma vez por mês. Então, assim, são medicamentos que são muito caros. São muito caros mesmo, porque eles são feitos ali pelo laboratório especificamente para a doença, entendeu? É uma coisa assim muito tecnológica, um negócio de outro mundo que a gente nem imagina. Normalmente eles são produzidos fora do país também, então eles são enviados dos laboratórios. É uma coisa muito doida que a medicina aí nos proporciona, mas eles existem.
E eles são muito utilizados por vários pacientes porque eles são conhecidos por serem muito potentes, né? Então, basicamente, se você toma um imunobiológico, muito provavelmente a sua doença vai, assim, ser controlada, porque eles são medicamentos que eles entram ali no seu corpo e eu não sei que magia que eles fazem, mas eles realmente controlam tudo aquilo, controlam toda aquela inflamação e a sua doença fica em remissão. Então, são medicamentos que são muito utilizados, a maioria dos pacientes usa. Como eu falei, existe a injeção e existe também os que são uma infusão, né? Aquele básico soro, gente. Como tomar um antibiótico na veia, só que ao invés de um antibiótico vai ser um imunobiológico, tá? Então, você vai ir ali também de tanto em tanto tempo numa clínica, no hospital, enfim, onde você for aplicar, e a enfermeira vai colocar um negócio no seu braço, você vai ficar recebendo aquele remédio, depois você vai embora para casa e a magia vai acontecer dentro do seu corpo com os anticorpos e as coisas ali que vão ser direcionadas para inflamação, né? Que vão começar a fazer efeito ali dentro do seu corpo. É muito doido que exista isso, sim. Parar para pensar é muito doido, mas existem. E os medicamentos aqui, eu vou citar alguns dos nomes. Os nomes, eu já gostaria de deixar bem claro, eles são bem complexos, tá? Mas eles são nomes de medicamentos e eu gostaria de citar porque eu acho que é importante, né? Porque quando a gente descobre a doença, a gente quer saber o nome dos tratamentos. Então vamos lá. Existe um medicamento chamado Infliximab. Ele é também Remicade. Enfim, existem todos os nomes que eu vou dar agora, eles têm o nome do medicamento, que é tipo Infliximab. E também tem o nome, tipo, da marca ali, né? Da farmacêutica. Então, Remicade, ele é um medicamento que é aquele de infusão mesmo. Então, ele vai ser feito na veia. E ele é muito utilizado hoje em dia, principalmente para retocolite ulcerativa. E não mais para doença de Crohn. Mas, sim, existem muitas pessoas com doença de Crohn que também usam Infliximab, viu? Temos também o Adalimumab, que ele é o Humira, também conhecido como Humira. Ele é muito, muito, muito utilizado para doença de Crohn. Eu já utilizei, ele é assim, muito utilizado mesmo, porque ele é um medicamento muito bom, sabe? É tipo isso que eu posso explicar, assim. Temos também o Ustekinumab, ou Stelara, para os mais próximos, para os conhecidos. Temos o Vedolizumab, também conhecido como Entyvio, e temos o Golimumab. Sim, todos eles têm MAB no final. Isso deve ter uma explicação científica, né? Tipo, a AB é a coisa química do não sei o que, do não sei o que. Mas, sim, sendo bem sincera, eu não sei exata a explicação, não quero falar besteira aqui. Então, eu não vou explicar para vocês por quê, mas todos eles terminam com MAB no final. Então, Infliximab, Adalimumab, Ustekinumab, Vedolizumab, Golimumab. É uma família linda, né? É uma coisa muito, assim, muito chique. Esses são medicamentos que eles são principalmente de doença inflamatória intestinal. Eles são também medicamentos produzidos para doenças inflamatórias e doenças autoimunes no geral, tá? Então, outras pessoas com outras doenças também podem acabar utilizando esses medicamentos, também podem utilizar aí a mesma injeção que você. Às vezes, uma pessoa tem lúpus e a pessoa tem doença de Crohn e elas usam o mesmo medicamento, porque aquele medicamento ele foi criado para as duas doenças, sabe? Porque realmente a ação de inflamação ela é bem similar, muito próxima, e às vezes o mesmo medicamento ele pode já melhorar totalmente o seu caso. Então é bem interessante isso, é bem legal, porque eu acho que o podcast aqui ele foi criado, né, sobre a doença de Crohn. E eu tô sempre falando sobre a doença de Crohn, mas não necessariamente é só para a doença de Crohn, entende? Existem várias outras doenças, existem várias outras pessoas que podem estar ouvindo isso e se identificando. Existem muitas pessoas que vão falar assim: ah, meu Deus, meu pai também toma esse remédio e ele tem outra doença. Sim,
E porque é justamente isso que eu falei, né? São imunossupressores, imunobiológicos que são feitos para doenças autoimunes no geral, tá? E depois disso, gente, eu queria citar só aqui alguns outros tipos de tratamento que existem, mas basicamente, se você tem uma doença inflamatória intestinal, depois de você descobrir, muito provavelmente o seu médico vai dar esses comprimidos ou esses medicamentos assim na veia, né? Ou essas injeções, esses medicamentos mais caros. E eu gostaria de deixar claro também que às vezes acontece da pessoa utilizar vários desses medicamentos ao mesmo tempo, tá? Então, isso pode acontecer também. Pode acontecer de você usar, por exemplo, azathioprina, prednisona, Humira, tudo junto, entendeu? Isso é muito utilizado, isso acontece bastante, isso é normal. Não ache que você vai chegar no consultório, que você vai descobrir a doença, que o seu médico vai falar: tome esta pílula aqui e você vai ficar bem todos os dias, entendeu? Não vai ser assim. Você vai ter um tratamento que muito provavelmente você vai usar vários medicamentos ao mesmo tempo. E aqui eu tô citando os tratamentos, aqui eu tô citando o nome de algum deles, mas pode acontecer de você utilizar vários desses juntos, tá? Porque isso depende do seu caso, isso depende do seu médico olhar ali e falar: vamos combinar esse com esse daqui, que vai dar um resultado muito bacana, muito legal. Além disso, para tratar a doença, como eu já falei no último episódio, quando tá num nível muito elevado, quando a doença tá muito grave, existem períodos que realmente a inflamação ela fica muito grande dentro do intestino da pessoa e ela precisa de cirurgias. Essas cirurgias elas são feitas às vezes por alguma fístula que a pessoa tem, alguma estenose. Isso são ali consequências de inflamações, né, que a pessoa pode ter no intestino dela. E às vezes a pessoa acaba precisando retirar pedaços do intestino, assim como eu fiz, que retirei todo o meu intestino grosso, porque realmente estava muito inflamado, porque não dava mais. E aí as pessoas faz uma cirurgia também de colocar a bolsa de ostomia, a bolsa de colostomia, a bolsa de ileostomia. Depende aí do caso, depende do lugar, né? Mas basicamente a cirurgia no intestino ou a cirurgia no geral, uma cirurgia digestiva, ela também pode ser utilizada para o tratamento de doença inflamatória intestinal. E a ostomia também, tá? Existe também a alimentação, né, por sonda. Essas alimentações, igual vocês veem eu fazendo de vez em quando, de utilizar a sonda e ficar sem comer. Isso é porque existem alguns leites, algumas alimentações enterais mesmo, que fala, que são feitos para a doença. Então, eles são medicamentos que foram ali pensados para que a pessoa se alimente somente com aquilo e aquilo ajuda o seu intestino a desinflamar. Então, é um tipo de tratamento que normalmente é mais utilizado em crianças, adolescentes, e é um tratamento que eu uso várias vezes, que são as sondas de alimentação. 3 meses somente tomando Modulem, por exemplo. Modulem é o nome de um dos leites, e é um leite específico criado pela Nestlé para a doença de Crohn. Isso é bem legal de falar, inclusive é uma nutrição integral pensada na doença, né? Existe também o antibiótico, né? Muitas vezes, quando você está num nível de infecção ali, num nível de inflamação muito grande da doença, alguns médicos utilizam bastante de antibióticos para tentar ajudar. E às vezes, numa tentativa da pessoa não precisar tomar o corticoide, a pessoa toma antibiótico. Então, sim, talvez você vá precisar tomar nas suas crises vários antibióticos. E lembrando que a gente não pode tomar anti-inflamatórios, tá? Existem também, pessoal, alguns tratamentos alternativos, né? Existe aí, está sendo estudado o uso da cannabis medicinal para doença inflamatória intestinal, para tentar ajudar nas dores e na inflamação. Ainda são pesquisas, tá? Assim como o transplante de medula óssea, que é uma tentativa, né, de retirar a doença da medula da pessoa. E eu fiz esse tratamento, eu posso fazer um episódio só sobre isso, porque realmente é um assunto muito mais complicado. São tratamentos alternativos, existem pessoas que pesquisam e
e querem seguir, né, outros tratamentos, isso é livre da pessoa. Eu gostaria de deixar bem claro que esses tratamentos que eu citei aqui, eles são os tratamentos, assim, protocolados e criados para a nossa doença. Eles são os medicamentos que, normalmente, se você chegar no médico e você falar, tenho doença de Crohn, o que eu faço? Ele vai seguir esse caminho aqui que eu falei hoje. Mas existem muitas alternativas, existem muitas escolhas, e você pode ser um paciente que escolha, talvez, ir por outro caminho, ir por outro tratamento, fazer outras coisas diferentes. Então, pesquisa, se informe, e como eu falei no último episódio, assim, fique em cima do seu médico, sabe? Tenha um tratamento, tenha uma proximidade do seu médico. Isso é muito importante, porque o tratamento, ele pode ser um tratamento muito exaustivo, ele pode ser um tratamento que exige muito da pessoa, então é muito importante que você esteja consciente disso e que você esteja alinhado com o seu médico e que o seu médico explique sempre para você por que você vai tomar aquele remédio. Eu acho isso muito importante e eu espero que esse episódio ele tenha de alguma forma ajudado a informar, talvez, e a explicar para você aí que não sabia por que você tomava tal remédio. Agora provavelmente você sabe, pelo menos o básico. E eu acho que o básico é sempre legal da gente saber, tá? Então, se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar esse podcast, não esquece de mandar para o seu amiguinho e dizer, olha que legal esse Feliz com Crohn podcast. Também não esquece de me seguir lá, @LorenaElt. Se você tá ouvindo esse episódio pelo celular, pelo computador, pela televisão, por favor, posta um stories e me marca que eu vou repostar você. E eu espero vocês na próxima semana. Eu quero muito trazer médicos e pacientes também para falar sobre os seus tratamentos. Então, se vocês querem isso, por favor, manda mensagem para mim dizendo, Lorena, faz logo essas collabs, por favor, nós queremos muito. Que eu vou me esforçar e vou tentar, gente. Vou tentar contato com as pessoas pra gente falar mais, que eu acho que seria muito legal trazer um médico aqui pra falar sobre esse tratamento, né? E explicar melhor por que a gente toma tais remédios e como que é o tratamento da doença de Crohn. Então, se vocês gostaram, é isso. Eu não sei mais o que dizer, eu não sei mais o que sentir. Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam seguindo esse tratamento, tá? É muito importante dizer que depois que a gente começa o tratamento, muito provavelmente a gente vai utilizar ele pro resto da vida. Então, por favor, não pare seu tratamento, não pare de tomar seus remédios, porque você precisa deles e você pode ficar muito bem tomando eles. Então, não tem por que não tomar, né? Bora lá, bora tomar os remedinhos tudo certinho, bora procurar um médico. E é isso. Um beijo da Lori. E até mais. Tchau!